Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan Massa aqui por mais um vídeo no canal onde a gente fala de investimentos, negócios e economia. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre ações de dividendos e ações de crescimento, né? Que a gente fala muito disso quem investe principalmente na bolsa de valores. Mas é bem simples, na verdade, esse entendimento. Quando a gente fala de ações de crescimento, a gente está falando de ações de empresas que estão querendo crescer mais rápido que as demais, ou estão num processo, numa maturação mais jovem, digamos assim, que estão em processo de maturação, ou seja, umas startups, empresas que estão começando, empresas que estão com um processo de expansão acelerado. Então essas empresas pegam todo o dinheiro de caixa que é gerado, todo o lucro que é gerado e reinvestem nelas mesmas, compram outras empresas, entram em mercados em outras regiões, seja em estados, outras cidades, abrem novas unidades, abrem novas lojas, abrem novas fábricas, então expandem realmente o seu processo para crescer mais rápido. Então ações de crescimento nada mais é que empresas que pegam a utilização dos recursos que eles geram, principalmente de geração de caixa e lucro, e reinvestem 100% dele, na sua maioria das vezes, para crescer, que é o caso de Google, Facebook, que nunca distribuíram nenhum dividendo, que sempre reinvestiram na própria empresa para crescer mais rápido, tá? E ações de dividendo, como o nome já diz, são empresas que já passaram por esse processo de crescimento e chegaram num platô que fica mais difícil crescer, né? Porque crescer 10% sobre uma empresa que fatura 1 milhão é uma coisa, tu crescer 10% sobre uma empresa que fatura 1 bilhão é outra coisa. Então a gente está falando de números bem diferentes, né? Então empresas de dividendos, eles costumam crescer sim, não param no tempo, só que boa parte dessa geração de caixa e deste lucro, ela não reinveste nela mesma, ela devolve esse dinheiro para os acionistas, né? Então você recebe na sua conta lá da corretora dinheiro realmente, tá? Dinheiro na conta corrente, como se fosse uma distribuição, como se fosse não, é uma distribuição de dividendo. Então, quando a gente fala de investimento em empresas, em bolsa de valores, a gente está trabalhando com duas premissas de retorno ao acionista. Na empresa de crescimento, que ela é a mais arriscada, porque ela está ainda jogando mais forte mesmo para ganhar mercado, a gente tem o ganho desse investimento no patrimônio, né? Na elevação, no aumento do patrimônio pela valorização da cota. Quando a gente fala de empresas de dividendo, eu estou sendo remunerado via dividendos. Então, eu não vou ser tão remunerado pela valorização das cotas, mas eu vou ser remunerado pelo dividendo, tá? E basicamente isso que acontece, mas isso não significa também que uma empresa de dividendo não vai crescer e não vai valorizar essas cotas, né? O passado diz que isso acontece muitas vezes e às vezes performam melhor ainda do que ações de crescimento. Então, por mais que elas sejam mais seguras, distribuem os dividendos e crescem mais devagar que as de crescimento, elas remuneram muitas vezes e dão mais retorno no longo prazo do que as de crescimento, que são mais arriscadas e não distribuem dividendos. Mas é tudo uma questão de analisar melhor. E é sempre válido lembrar que se eu invisto em ações de dividendo, não elimina o fato de eu não poder investir em crescimento. As duas estratégicas não se eliminam, elas se complementam. Então a gente pode investir em ambos os tipos de empresas sem problema nenhum. Não há eliminação nem obrigação de botar em um, não posso botar no outro. Eu posso formar uma carteira, um portfólio bonito com todos esses tipos de ações e ter excelentes retornos de todos os lados. Tá bom? Era esse o meu recado. Se tiver qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, finca o dedo no like e é isso aí. Um abraço, sucesso para todo mundo.